E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que teve 3 mandatos como vereador na cidade de São Paulo, 2 mandatos como deputado estadual, também por São Paulo, e também 3 vezes deputado federal. Nós estamos falando de Gilberto Nascimento. Olá, sejam bem-vindos ao Política em Pauta. É um programa que faz parte do grupo Canal de Comunicação. Eu sou Marcelo Sanches. Prazer, Gilberto, ter o senhor aqui no nosso canal. Muito obrigado por ter participado desse bate-papo aqui com a gente. Marcelo, alegria minha poder estar novamente aqui em Piracicaba. De vez em quando a gente está sempre andando por aqui, né? Piracicaba é uma cidade que a gente tem muito carinho por ela e já conversamos aqui de amigos do passado que sempre tivemos muito próximos, enfim, mas é uma alegria muito grande. O senhor tem uma história muito grande na política, então isso realmente tem muita coisa para a gente conversar. Mas o tempo é curto, eu vou direto à primeira pergunta ao senhor. O senhor teve grandes mestres da política, como Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Mário Covas. E o senhor tem uma formação de direito e teólogo. O que isso contribuiu, essas influências, e a formação acadêmica do senhor na vida política do senhor? Logicamente, tudo que fiz na vida, eu fiz entendendo que eu precisaria fazer alguma coisa por alguém, tá? E política você faz por vocação, não é? Teologia também você faz por vocação. O direito também você faz por vocação para tentar fazer com que as interpretações não sejam, às vezes, muito conturbadas e você faça sempre a defesa daqueles que mais sofrem e os que têm menos orientação e influência, às vezes, não é? Então, é claro que isso me ajudou muito. Eu vim para a política muito cedo, eu tinha, na época, 23 anos, quando acabei me envolvendo na política. Eu lembro que eu acabei uma vez sendo convidado por uns amigos para ir a um evento e lá estava Olavo Setúbal, Tancredo Neves, assim, pessoas de um outro tempo, de uma outra, que tinha uma visão muito, muito humanista da vida, em que pese o doutor Olavo Setúbal ser um banqueiro, correto? Mas era um banqueiro do passado. Perfeito. Tá? Então, isso dava muita conotação e muita influência na sociedade. E quando então ouvi o Tancredo Neves, que foi na mesma reunião, eu falei, amanhã eu vou me filiar ao partido. Não é? E começamos naquele tempo, então nós estamos falando de 79, depois em 80 eu começo uma campanha, foi uma campanha um pouco longa, mas era forma de... E era muito interessante, Marcelo, porque as pessoas, São Paulo na época tinha 21 vereadores, naquela época, e aí as pessoas perguntavam, quantas vagas são? Eu dizia, são 20. Ué, mas não são 21, não, uma será ocupada por mim. Então, as pessoas vão disputar 20. Então, eu fui sempre muito animado, sempre entendendo que as coisas podem dar certo. Perfeito. Tá? Que não adianta nós ficarmos só olhando para trás, não, vamos avançar, as coisas vão acontecer. E sempre dizer o seguinte, Marcelo, se os outros podem, por que eu não posso? Lógico. Porque hoje nós temos na sociedade que é assim, né? As pessoas, mas isso é coisa para fulano, porque ele é isso, ele é aquilo. Não, gente, a oportunidade é para todo mundo. Esse país é um país maravilhoso. Esse país é um país que pega, não quero entrar no mérito aí, mas alguém que vem num caminhão de um pau de arara, vem ser metalúrgico, que vira um presidente da República. Sim. Mas não é só a história dele, é a história de tantos outros. Então, é um país de oportunidades. Eu sempre digo para os nossos jovens o seguinte, olha, é um país de oportunidades. É um país que, se você conseguir olhar para frente e determinar o que vai acontecer, Deus sempre dá do teu lado dizendo o seguinte, vai em frente que eu estou contigo. Então, foi essa a minha forma de ver a vida. Então, claro, que volto a dizer, a teologia me ajudou, porque é a interpretação bíblica, e não tem um livro mais político do que a Bíblia. Com correto? Certeza. Quer dizer, então ali, Jesus, no Velho Testamento você vai vendo essas coisas, no Novo Testamento você coloca Jesus também, quando a base do Novo Testamento são os 10 mandamentos, mas quando ele chega num grupo, fala o seguinte, um novo mandamento vos dou. Não joga os 10 fora, mas eu vou te dar um novo. Amai-vos uns aos outros. Quem tem amor consegue ver as pessoas com mais distinção, consegue ver as pessoas com os sofrimentos maiores, as dificuldades da pessoa, e consegue sentir a dor da outra pessoa. Se coloca na posição. Se coloca na posição. Então, isso me ajudou muito. Perfeito, maravilha. O senhor é o autor da lei seca que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Isso advindo de uma briga que a gente sabe que houve entre a torcida do São Paulo e do Palmeiras lá em 96, 97. E o senhor foi o autor dessa lei. Essa lei está correndo agora o risco de ser liberada a venda novamente de bebidas alcoólicas dentro dos estádios. Qual é a posição do senhor Na com relação a realidade, isso? é assim, né? Essa lei, originalmente, ela veio através do Carlos Apolinário,
que era um deputado estadual, foi presidente da Assembleia, e meu cunhado, correto? Então nós trabalhamos muito isso. Depois ela precisou de certos reparos, aí eu já estava na Assembleia, porque até então era vereador, mas já estava na Assembleia. Bom, mas qual a minha visão disso? Bebida alcoólica, o álcool, qualquer pequeno teor de álcool, ele altera o comportamento das pessoas. Isso é natural, correto? Porque, infelizmente, as pessoas não conseguem viver só a pequena dosagem que traz uma pequena alteração. Não, muitas vezes ela se aprofunda nisso. E se nós vermos isso, eu lembro que eu acompanhei muito de perto isso com o Apolinário, na época, na Assembleia, e a gente viu que logo depois, porque naquele tempo tinha as torcidas organizadas, Sim. que acabavam usando principalmente garrafas de cerveja ou latas de cerveja, quando começou a sair nas latinhas e tal. Então isso acabava, além de haver uma certa conturbação no momento do jogo, quando a pessoa já tinha bebido lá uma cerveja, duas cervejas, a garrafa estava ali, daqui um pouco o adversário do time dele marcava, ele se alterava completamente. Se ele visse alguém na frente com a camisa, era capaz de ele pegar a garrafa e bater na cabeça. Então nós começamos a ver muitas situações como essas. Hoje, infelizmente, existe uma tendência para que se volte, mas não é bom isso. Isso é uma pressão das empresas cervejeiras, principalmente. Sim. Tá? Que estão aí tentando dizer o seguinte, nós precisamos vender mais. Agora, não vendam nessa hora. Se a lei veio dando tão certo, por que nós fazermos uma alteração nesta hora? Não há necessidade disso. Então, deixa como está. Hoje, em que pese as torcidas organizadas ainda causarem uma certa conturbação, mas normalmente fazem essa conturbação do lado de fora dos estádios. O que nós víamos antes era na parte de dentro. Você tem um controle maior também. Você tem um controle maior, porque você está na rua. Efetivo maior de policiais. Agora, imagine, por exemplo, um estádio de futebol lá no São Paulo, Palmeiras, ou qualquer um desses, com 40, 50 mil pessoas. E essas pessoas, todas com certo teor alcoólico no sangue, isso pode virar uma grande confusão. Tá? E causa mortes e destruições dos próprios estados e tudo mais. Então, eu sou totalmente contra. Está muito bem como está. Está muito bem como está. Então, é lamentável porque o pessoal... mas está bom como está. Mas não vai melhorar. Nesse caso, vai piorar. Então, nós estamos lutando muito para que isso não volte aos estádios. Uma presença muito grande hoje também nos esportes, né, principalmente na parte do futebol, é a presença das bets. Uma opiniãozinha do senhor rápida a respeito das bets. O senhor é a favor das bets? Sou totalmente contra as bets. Tá? Porque as bets, elas não mostram clareza ainda, correto? E as pessoas não têm muito controle disso. Tanto que o que dizem, os defensores das bets, dizem que 50% das bets não são regularizadas. Tá? Se não são regularizadas, elas estão aí, estão com um número, quem está jogando está perdendo, mas não tem depois aonde reclamar. Não tem. Tá? Então, eu volto a dizer, o Brasil já tem muita jogatina. O que a gente observa é que as pessoas hoje estão entrando nos jogos de bets, porque isso ficou uma coisa muito fácil. Antigamente, por exemplo, o pessoal falava, bom, a pessoa vai numa casa de jogos, mas ela sai de casa, ela se prepara, ela vai, correto? Ali não, ela é instada a toda hora. Basta ver, por exemplo, nos estádios de futebol. Muito acessível. Então, todos os painéis hoje, em sua grande maioria, não dia todo, mas em sua grande maioria, são propagandas de bets. E os esportistas também, muitos deles, acabam entrando na publicidade dos jogos, dizendo o seguinte, joga agora, você vai ganhar tanto, tal. O que, na minha forma de ver, é uma coisa muito desleal, porque está convencendo pessoas que estão, infelizmente, já ficando doentes por bets, estão acabando com o patrimônio da família. Nós temos muitos casos assim pelo Brasil afora. Pessoa que foi entrando, e isso viciou, adoeceu a pessoa. Então, eu sou totalmente contra a qualquer jogo de bets, e principalmente esses que estão aí na televisão a cada instante, as pessoas estão em casa incentivadas a fazer. E isso adoece o ser humano, adoece a mente do ser humano. Perfeito, maravilha. Um fato recente, o senhor foi uma das pessoas que votou a favor da aprovação da lei da dosimetria, lá, o PL da dosimetria. O que levou o senhor a tomar essa decisão de aprovar essa Eu acho o seguinte, não tem sentido, por exemplo, alguém que, num determinado momento, escreveu o nome em uma estátua, ter uma condenação de 14 anos. Não tem sentido, por exemplo... É desproporcional. Totalmente. E por isso a dosimetria. Não tem sentido, por exemplo, alguém que está numa cidadezinha no interior, acho que Santa Catarina,
E o grupo lá da cidade, os meninos lá da política e tal, passam lá e falam o negócio seguinte: nós estamos preparando uma ida para Brasília, tá? O senhor não ajudaria a gente? Quer dizer, uma pessoa de uma loja lá, Sim. tá? O senhor não ajudaria a gente com alguma coisa? Então nós estamos fazendo aqui uma vaquinha entre os amigos e tal. Provavelmente alguém até ajudou e deu em dinheiro, mas esse acabou fazendo um Pix. Registrou. Um Pix de R$ 500, olha que coisa, um Pix de R$ 500. Agora, não tem sentido essa pessoa, ele não foi a Brasília, ele não sabia o que aconteceria em Brasília, correto? Agora, essa pessoa, porque ajudou um grupo a ir a Brasília, dizer que ele foi uma das pessoas que facilitou, Que primeiro patrocinou que o golpe. patrocinou o golpe, mas com R$ 500 não dava nem para pagar o ônibus, com R$ 500 não dava nem para pagar o lanche. Agora, essas pessoas terem também esta condenação de 14 ou 17 anos, um senhor de 70 anos, que está na sua lojinha lá no interior do sul do país, não tem sentido. Então, exatamente por isso, eu fui uma das pessoas que trabalhou muito pela lei da dosimetria. Ela foi aprovada, o Senado aprovou, lamentavelmente o presidente Lula acabou vetando, nós derrubamos o veto e esta lei agora está no Supremo para que possa dar a palavra final. Mas eu acho que isso eu votei pela dosimetria e votaria quantas vezes fosse, porque não tem sentido. Pessoas que estiveram ali. Aí o pessoal fala, bom, você não tem uma arma nisso. Ah, mas ele atentou contra, mas atentou de que forma? Alguém que, lamentavelmente, aquilo foi um grupo de pessoas ali perdidas, tinha alguém no meio que talvez estivesse merecendo isso, que foi influenciador, ó, vamos quebrar? Pode ter. Esses precisam, talvez, não digo uma condenação como essa, e por isso a dosimetria. Mas eu acho que os outros, na minha forma de ver, deveriam estar na rua. O senhor não tem receio de que isso possa beneficiar outros criminosos? Não. Não. De que forma? Que é o que normalmente se fala. Vai beneficiar estuprador, vai beneficiar não. pedófilo. De jeito nenhum. Não vai. Então, só esclarecendo isso. O Senado fez a correção disso. Tá. Correto? Porque diziam o seguinte, mas esta lei vai acabar beneficiando o traficante, vai beneficiar, inclusive davam nomes aí na praça. Perfeito. Das pessoas, estupradores e tal. É bom deixar isso claro, né? Para as pessoas poderem ter essa... Então, o Senado mudou e fez uma redação exatamente só para 8 de janeiro, correto? Okay. Então, uma lei para 8 de janeiro. Os outros crimes não são beneficiados por isso. Maravilha. Por fim, para finalizar, o senhor é líder da bancada evangélica e da Frente da Longevidade, né? Como é que a fé orienta a sua política, a política do senhor, e quais as prioridades para um próximo mandato? O senhor é candidato novamente? Veja bem, a fé é aquilo que, e como diz, né? A Bíblia nos ajuda em tudo. Eu vou voltar no amor de Jesus lá. Perfeito. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, na pessoa, no longevo. Eu tive a oportunidade, por exemplo, eu não sei se você já assistiu aquele Blue Zones, que está no Netflix. Já vale cheguei a ver uma... As duas primeiras cidades no mundo são, uma é Okinawa, no Japão, e a outra é Loma Linda, na Califórnia, a primeira e a segunda. E eu fui conhecer o programa de longevidade de Okinawa, fiquei encantado, correto? Alguém fala, Gilberto, mas o que é que eles vivem tanto lá? Tanto que eu até brinco, viu, Marcelo, que se Deus me der vida até os 90 anos, acho que eu vou mudar para Okinawa, porque lá eu vou viver 100. Para multiplicar. Para multiplicar, para ter mais uns 10, não é? Então, veja, aí você vê, por exemplo, é um conceito de vida, tá? Então, você vai, por exemplo, no Japão, o japonês é totalmente... O japonês não tem essa angústia que nós temos. Mas eu tenho uma coisa para resolver na terça-feira. Mas hoje é quinta. Vai passar sexta, sábado, domingo, segunda, e é na terça. O japonês não é assim. O japonês é o seguinte, ele vai deixar para... Na terça-feira vai chegar e ele resolve. Então, esta ansiedade nos mata. Sim. Correto? Sim. O japonês, a gente falando essa coisa da longevidade, que você puxou esse assunto e tal, o japonês, olha que coisa interessante. 80% dos japoneses de Okinawa, que lá nessa região do Japão tem mais de 100 mil centenários, 100 mil. Meu correto? Deus. Então, veja bem, 80% vivem na casa dos filhos. Só 20% estão em casas de apoio, percebe? Então, o apoio como é familiar, que é isso? Né? Uma coisa familiar. Então, este apoio emocional também leva ele à possibilidade de mais tempo de vida. Isso é... Percebe? Então, veja, ele sabe que não vão tirar ele de casa e jogar, às vezes, num local em que ele lá vai perder os laços. Porque não é só a saúde.
correto? São os laços. Ele quer ver o avô, Perfeito. ele quer ver a Neto, avó, o bisneto. neto, desculpe, ele quer ver o neto, a neta, ele quer ver o filho, a filha. Bisneto, né? Com essa idade. Bisneto. Uma outra coisinha que quer ver que é interessante. Pra você ter uma ideia, em 2000, vamos pegar o ano de 2023. 2023, infelizmente, o Brasil matou mais de 40 mil pessoas. Foram assassinadas pela violência, tá? E mais quase 40 mil violências de trânsito. Agora, qual o problema? No Brasil, alguém se aposenta aos 65 anos, está meio doentinho, o filho então faz o seguinte, vamos dar uma poltrona para ele no aniversário dele e uma boa televisão. E sentam ele ali. Aí ele fica olhando, Marcelo, a televisão e daqui a um pouco ele está vendo alguém Notícias ruins. roubando o celular de alguém. Ele já fala, poxa, meu neto está na rua, minha nora está na rua, meu filho está na rua e tal. Ele incorpora isso. 40 mil pessoas assassinadas em 2023. Sabe quantas foram assassinadas no Japão? Nós temos 210 milhões de habitantes. Eles têm 120. Em 210 perdemos 40 mil pessoas. Eles com 120 perderam 222. Mas não é 222 mil, Não, 222 pessoas. Então, olha a diferença. Então, ele tem a tranquilidade de não viver com medo. Qual é o grande problema no Brasil? Nós vivemos com medo. E quem vive com medo, Marcelo, não é feliz. Ninguém é feliz com medo. Amplia a ansiedade, amplia tudo. todos os problemas Aí cardíacos. A boa alimentação, Sim. o amor ao próximo, aí vai para a Bíblia. Bom, aí vamos ver Loma Linda, na Califórnia. 1904, uma senhora chamada Ellen White, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, vai lá e tem uma visão divina e compra uma grande área na Califórnia. E lá ela fez uma cidade nos moldes do vegetarianismo. Então, as pessoas também lá têm esta mesma coisa. Só que lá, orientado também por uma igreja que influencia, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é muito legal, Marcelo, que você conversa com um idoso e fala, mas vem cá, e a essência disso? Olha, aí ele conversando com nós, que está na Bíblia, mas nós, segundo a sua promessa divina, aguardamos um novo céu, uma nova terra em que habita a justiça. Ou seja, não adianta esquentar a cabeça com aqui. Vamos deixar quieto. Vamos ver bem que nós lá, do lado de lá, nós temos uma certeza. Mas aí você me perguntou da longevidade e da Frente Parlamentar Evangélica. Frente Parlamentar Evangélica, eu tive a felicidade de ser eleito agora por 2 anos. Foi a primeira vez que houve uma disputa interna e eu tive a felicidade de, entre os candidatos, eu fiz 117 votos, o segundo fez 62, enfim. Tá? Então, veja, é uma frente que tem hoje 182 deputados federais e 13 senadores. É uma frente muito importante. Muito importante. E todas as nossas pautas são, claro que nós somos eleitos para legislar e fiscalizar, ok? Mas nós temos muita preocupação com as questões de família, correto? Nós somos contra o aborto, contra a liberação de drogas, correto? Perfeito. Nós somos contra essa grande guerra hoje que você vive entre o homo e o hétero. Isso não serve para o Brasil. Não. O Brasil precisa paz, o Brasil precisa Tem que essa ter grande harmonia, pelo amor besteira. de Deus. Ô Marcelo, nós somos passageiros aqui, passageiros da agonia, como você falou, não é? Mas você vê, por exemplo, hoje uma briga, eu vejo essa semana os jornais dizendo essa questão do banheiro, que o homossexual entrou no banheiro das mulheres. Não tem que acontecer isso. Ele tem que entrar no banheiro de homem, a mulher não tem mulher. Correto? A mulher que tem também o seu comportamento como ela queira, e é um direito dela ser. Sim. Agora, vamos de qualquer forma entender, não vamos conturbar a sociedade, correto? Exato. Nenhum pai se sente tranquilo, ou um avô levanta a sua netinha, ou a filha, ou a neta, em um shopping, e daqui um pouco ela entrar no banheiro, para fazer lá a sua... Né? E daqui um pouco, 1 minuto depois, entra um homem forte lá, barbado, barbudo e tal. O pai não vai se sentir bem. Mas não. Então, essas confusões têm sido. Agora, eu digo o seguinte, gente, a sociedade, em todos os segmentos, precisa se organizar melhor e saber os seus limites. Não é? Perfeito. Que bom. Sr. Gilberto, prazer. Foi muito bom bater esse papo com o senhor aqui, poder explanar um pouquinho do trabalho que o senhor desenvolve há mais de 40 anos na política. O canal agradece muito a presença do senhor aqui. E estamos de portas abertas sempre que o senhor passar por Piracicaba, que venha aqui bater um papo com a gente. Que bom, Marcelo. E poder levar para os nossos seguidores, para os nossos que acompanham, né? O pessoal que acompanha o canal, o Estado SP, que possa acompanhar mais os feitos que o senhor tem feito aí, que são muitas coisas. Parabéns. Que legal. Que bom, Marcelo. Fico feliz em estar com vocês. Muito obrigado por toda a equipe aqui, por todo o grupo. E que o nosso programa Política em Pauta, do grupo Canal
Isso. possa realmente crescer e falar com o Brasil e o mundo. Eu sei que vocês têm muita coisa boa aqui para levar para as pessoas. Eu agradeço. Deus muito. abençoe vocês. Lá em Brasília Obrigado. estamos à disposição, tá? Obrigado. Graças a Deus, nesses anos que estamos lá, você falou em 4 mandatos, em 3 não são, já são 4, 4 ou 15, enfim, tá? Mas, enfim, e estamos lá à disposição para servir e para receber também aí as sugestões. Quem quiser entrar no nosso canal, aí nosso Instagram, G Nascimento. como? G Nascimento. Tá vendo como eu G sou? Nascimento. G Nascimento. Arroba G Nascimento. Arroba G Nascimento, é isso? Isso. Passa a nos acompanhar lá, ver as nossas ideias e vamos falando, nos manda sugestões. Maravilha. Tá bom? Muito abraço. obrigado. Prazer estar com Prazerzaço vocês. em Que conhecer bom, o que senhor. bom. Obrigado, querido. Um abraço, Valeu. viu?